Então, pessoal, hoje a gente vai dar sequência ao nosso caso de desdentado total, onde nós fizemos uma dupla tomografia. A gente viu anteriormente como fazer a união, né, dessas imagens, desses arquivos da ICON, com duas tomografias, paciente e prótese ou guia, e apenas prótese ou guia, essa união a partir daqueles pontos radiopacos. Hoje a gente vai dar sequência no planejamento dos implantes, enfim, na definição da linha panorâmica, como que a gente dá sequência nesse tipo de caso para posicionar implantes e depois para confeccionar o nosso guia cirúrgico. Então esse é o nosso caso, onde a gente importou já previamente os dois arquivos. É importante que a gente defina, trace a linha panorâmica, porque isso vai, nesse corte panorâmico, vai nos mostrar se nós estamos com um bom posicionamento dos implantes, bem um alinhamento adequado. Então, inicialmente a gente traça essa linha panorâmica. A possibilidade de fazer a delimitação do canal nervoso direito e esquerdo, ela é viável. Hoje, com a inteligência artificial, isso facilitou bastante. Então, a gente não traça ela, geralmente eu não traço ela ponto a ponto. O que eu faço? Eu importo a inteligência artificial, como a gente viu em alguns vídeos e vamos ver outros, mas a gente importa isso e depois eu reviso se está ok. Casos de protocolo, geralmente a gente trabalha entre forames. Então, a delimitação do nosso nervo, ela é importante, mas o mais importante de tudo é justamente a gente verificar aonde que está posicionado o nosso forame mentual. Então, aqui mesmo no próprio corte, na própria imagem, desculpe, das segmentações, a gente consegue ver facilmente os dois forames. Eu vou planejar aqui 4 implantes. A gente, enfim, tem uma lista enorme de possibilidades dentro do software em termos de fabricante de implantes. Eu vou simular com 4 implantes GM Helix. Inicialmente eu gosto de botar 375 por 10, por exemplo, em região de 44, 42, 32 e 34. Então ele vai aleatoriamente colocar, de acordo com aquela marcação que a gente fez da linha panorâmica, ele vai posicionar os nossos 4 implantes. Então no corte panorâmico a gente vai fazer essa distribuição inicial dos implantes. É importante traçar a linha panorâmica de uma maneira adequada, justamente para a gente conseguir ir trabalhando em todos os implantes ponto a ponto. Aqui a gente tem cada implante, né, o posicionamento de cada um, e aqui a gente começa a trabalhar essa orientação deles, e a gente consegue, a partir disso, ir posicionando o nosso implante de acordo com a nossa prótese. Aqui a importância de ter uma prótese ou um guia tomográfico bem feito, através de um planejamento reverso, para que a gente tenha a prótese que foi feita a tomografia, ou esse guia tomográfico, num posicionamento adequado. Nós temos a posição dos dentes como referência para o posicionamento dos nossos implantes. Então aqui agora é o momento da gente ir trabalhando, da gente errar, acertar. A gente percebe que aqui nesse ponto, por exemplo, a gente está com ele emergindo um pouco para a lingual. Eu quero emergir o meu implante bem no centro da minha mesa oclusal, então eu percebo que aqui está ok. Essa seleção aqui em cima, se eu seleciono, ele alinha os cortes com o implante. Se eu desseleciono, nós conseguimos correr ponto a ponto. Então, quando a gente vai correndo, por exemplo, para a região posterior, a gente percebe o forame aqui, a gente consegue ver ele muito bem, e a gente percebe que nós temos uma distância adequada entre implante e forame. Claro, eu posso medir isso posteriormente, mas eu consigo perceber que eu já estou com uma distância adequada entre implante e forame. Eu gosto de trabalhar inicialmente com essa centralização do meu implante e eu começo assim a trabalhar. Aí vai a nossa preferência, se eu gosto de trabalhar com o meu implante mais infraósseo, mais nível ósseo, aí depende muito de nós mesmos ou para quem nós estamos trabalhando. Muitas vezes a gente recebe, por exemplo, o dentista gosta de trabalhar com implante mais a nível ósseo, ou 1 milímetro infraósseo, ou 2 infraósseo. É tudo nesse momento que a gente vai selecionar. Então aqui a gente vai trabalhando
implante a implante, avaliando o posicionamento dentário e o tecido ósseo. A gente percebe que nessa região, por exemplo, se eu acompanhar o tecido ósseo, se meu implante acompanhar o tecido ósseo, eu vou estar saindo com minha prótese no meio do... aqui, bem numa porção lingual da prótese. Eu tenho que trabalhar o quê? Com uma inclinação do meu implante para ter uma emergência mais adequada. Claro que eu também não consigo angular tanto o meu implante, porque senão eu tenho um problema em relação ao tecido ósseo. Esse é o momento justamente da gente ir trabalhando. Bom, eu tenho uma limitação de prótese com tecido ósseo, eu tenho que fazer uma inclinação paravestibular do meu implante sem ter uma interferência, enfim, um mau posicionamento do implante em relação a tecido ósseo. E isso em todos os pontos. A gente vai percebendo aqui, vai fazendo essa alteração. Eu gosto de trabalhar com os implantes em região de lateral e de pré-molares. Aqui, novamente, a gente consegue perceber, trabalho com uma inclinação mesiodistal e nesses cortes transversais, uma inclinação vestíbulo-lingual. De novo, eu vou tirar aquela centralização no implante justamente para ver, ó, a relação do implante com o meu forame. Aqui eu percebo que ele está muito próximo. Voltamos à centralização, jogamos ele um pouco mais para mesial. Tiro centralização e avalio. Bom, agora eu tenho o meu forame, eu tenho em torno de 5, 6 cortes, cada corte aqui está me avisando 0,5, então eu estou em torno de 3 milímetros do forame, eu estou tranquilo em relação ao posicionamento do meu implante. Feito esse posicionamento inicial nesses cortes transversais, o que é importante? Nós avaliarmos justamente com a prótese. Então a gente avalia numa vista oclusal, este aqui seleciona para a gente movimentar toda a imagem, e a gente percebe que estou com uma emergência aqui em região 44, 42, 32 e 34. Então, com esse posicionamento bem distribuído, a gente percebe que, por exemplo, eu não consigo jogar o meu implante para uma emergência muito posterior em relação ao meu premolar. Na verdade, aqui nós estamos em 44, quase em 45, e nesse outro lado a mesma coisa. Uma 34 chegando no 35. Então, se nós trabalharmos de primeiro molar a primeiro molar, a gente vai estar com um cantilever de um dente para cada lado. Então, isso estaria ótimo. Nesse momento, eu gosto também de trabalhar com as anilhas, então eu venho em editar anilhas e nós temos as duas opções, NGS ou EasyGuide. Eu vou simular aqui o EasyGuide. Ele já vai automaticamente selecionar a anilha do EasyGuide para este implante. 34, 32 a mesma coisa, 42 e 44. Então aqui nós temos emergência ok do 34, 32 e 42 nós temos a nossa emergência mais para lingual, resultado no meu tecido ósseo, a gente vê agora se consegue melhorar um pouco, e no meu 44 talvez eu consiga jogar ele levemente para vestibular, ele está saindo um pouquinho mais para lingual. Então a gente volta nos cortes transversais e avalia essas alterações. Vejam, realmente, aquilo que eu visualizei na segmentação, no 3D, eu percebo aqui que está igual. Novamente, jogo o meu implante em inclinação, em corpo, para um lado para outro, para justamente a gente conseguir facilitar isso de alguma maneira. Nos implantes anteriores, a gente percebe numa visão bem frontal que está ok, esse levemente inclinado. Então eu vou trabalhar com uma inclinação para que a emergência saia realmente no dente, nesse caso 32. Voltamos aqui e avaliamos. Bom, eu julgo que se eu inclinar muito mais o meu implante, a minha emergência vai melhorar, mas eu começo a sair fora de tecido ósseo. Então a minha escolha seria mais ou menos nessa posição, de acordo com o que nós temos de disponibilidade óssea para esse caso. Então, posicionamos
4 implantes, região 42, já chegando no 45, 44, chegando no 45, 42, 32 e também 34 já chegando em 35. É uma distribuição ótima, considerando que nós estamos trabalhando com 4 implantes entre forames e se formos fazer uma prótese, enfim, de primeiro molar a primeiro molar, nós estamos bem tranquilos em relação a cantilever. Então, primeiro, união das imagens dos arquivos DICOM, o posicionamento dos nossos implantes de acordo com aquela importação da prótese do meu paciente. E o próximo passo seria justamente a confecção do nosso guia cirúrgico a partir desse posicionamento e dessa união dos arquivos. Então, no próximo vídeo, esse é o nosso tema, nós vamos ver como desenhar o nosso guia cirúrgico nesses casos de dupla tomografia.